Viagem na eletricidade. As fontes da corrente. A eletricidade? A eletricidade sempre existiu. Mas no início, nem sempre era divertida. As pessoas acreditavam que lá em cima, no céu, havia minas de eletricidade, com um canalha que lançava relâmpagos sobre eles. Então, 20, 30 séculos depois, tudo muda, tudo se ilumina. É o milagre da energia elétrica. Para as pessoas, já não é mais Júpiter com seus relâmpagos. É a boa fada eletricidade que põe corrente nos fios. Hoje, é claro, sabemos que fadas não existem. Nem minas de eletricidade. Nem milagres. A energia elétrica é fabricada. É fabricada dentro das usinas de eletricidade, as centrais elétricas. Aliás, será realmente energia? Por um lado, sim, claro, já que produz luz, calor e faz funcionar os motores. Por outro lado, não realmente, já que para fabricá-la é preciso consumir outras energias. A eletricidade não é o que chamamos de uma energia primária. Então, falemos um pouco do consumo de energia. Economistas, senhores bem conceituados, calcularam quanto o país consumia em energia primária por ano. Não sei o resultado de cabeça, aliás, todo ano aumenta, mas o que se deve saber é que 3/4 dessa energia primária são consumidas diretamente pelos automóveis, pelos caminhões, pelos fogões, as fábricas que constroem caminhões e fogões, e por aí afora. O quarto restante serve para fazer funcionar as centrais e chega em sua casa sob forma de eletricidade. Quando a senhora dona de casa liga durante 1 hora seu ferro de passar, que tem uma potência de 1 kW, ela sabe que consumiu 1 kWh de energia elétrica. Mas o que isso significa exatamente em energia primária? Se esta eletricidade vem de uma central térmica clássica, esse quilowatt-hora consome 250 gramas de petróleo. Ou 350 gramas de carvão. Com efeito, as centrais elétricas utilizam de preferência energias mais baratas, como o urânio ou, é claro, energia hidráulica. E como todas as centrais são interconectadas, os quilowatts-hora da senhora dona de casa se compõem de todas essas energias ao mesmo tempo. O urânio, o carvão, um pouco de petróleo e um bom terço de água. Mas não é motivo para deixar o ferro ligado. Acender a luz, ligar o ferro ou a TV são gestos tão naturais que nem mais pensamos neles. Claro, não existem milagres, mas no fundo, será que sabemos realmente o que é eletricidade? Entre o carvão que queima na central e o aparelho de TV, o que acontece na verdade? E ainda, por que é preciso 2 fios e por que algumas vezes há mesmo 3? E a corrente alternada trifásica, o que é? E os amperes, os ohms, os watts, o que são? Estão vendo? Não se sabe direito. Entre menos e mais.
Senhores conceituados em uma certa época descobriram a eletricidade. Eles tinham rodelas de metal e de pano molhadas em um ácido, que eles empilhavam umas sobre as outras. Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica. Então eles disseram: a eletricidade deve ser alguma coisa que sai por um fio e entra por outro. Então eles escreveram mais de um lado e menos do outro, e decidiram que a eletricidade ia do mais para o menos. Mas tudo isso ao acaso. Para saber ao certo, seria preciso ver de perto os átomos dos fios. Hoje, graças a nossas câmeras especiais, estamos habilitados para apresentar-lhes aqui alguns átomos que nos deram a honra de vir em nossos estúdios para nos explicar. Um átomo é, antes de tudo, um núcleo com cargas elétricas mais. Em torno, vem girar cargas elétricas menos. São os elétrons. Quando existe a mesma quantidade de menos que de mais, as cargas elétricas se anulam. O átomo é eletricamente neutro. Mas os elétrons adoram passear. Então, assim que falta um elétron, há uma carga a mais que não é mais anulada. O átomo não é mais neutro. Ele se torna positivo. E quanto mais lhe falta elétrons, mais o átomo é positivo. Ele só terá uma vontade, o átomo, claro, que é a de recuperar elétrons. Esses elétrons andarilhos, nós os chamamos de elétrons livres. Só que esses elétrons que andam ao acaso não são os que produzem eletricidade útil. Mas suponhamos que temos dois fios de cobre e entre os dois uma espécie de aspirador de elétrons. De um lado, teremos muitos elétrons livres, é o lado menos. E do outro lado, faltará. Onde os átomos são positivos, é o lado mais. Existe entre os dois fios aquilo que chamamos de diferença de potencial, de volts. Por que volts? Ah, sim, o senhor que tinha inventado a pilha elétrica se chamava Sr. Volta. E quanto mais elétrons faltar de um lado, maior se torna a diferença de potencial, mais volts há. Ao longo dos fios, os átomos certamente só terão uma vontade: recuperar os elétrons que estão no outro fio. Vamos deixar os elétrons passarem. Vamos fazer-lhes uma passagem, mas estreitíssima. O filamento de uma lâmpada, por exemplo. Então os elétrons se precipitam, se pressionam, se empurram. Os átomos do filamento ficam atrapalhados. Esfrega, esquenta, produz luz. Temos uma corrente de elétrons que vai do menos para o mais. Pois é, os nossos senhores se enganaram de direção. É verdade que eles não sabiam ainda o que eram os elétrons. De um lado, então, uma bomba a elétrons, um gerador. Do outro, um receptor, isto é, um aparelho onde os elétrons passam produzindo energia. Lâmpada, radiador, motor elétrico, etc, etc. Mas se recuperamos energia de um lado, é preciso fornecer do outro lado, ao gerador. Nas pilhas, é energia química. Um ácido ataca um metal. Quando o ácido está usado, não há mais volts. Podemos também utilizar a energia solar. Podemos também fazer girar um ímã diante de uma bobina. Aí é preciso energia mecânica. É um pouco desse modo, porém mais complicado, que é fabricada a eletricidade que chega na casa de vocês. Mas não tentem saber onde está o mais e onde está o menos. É uma corrente que muda de sentido o tempo todo, a corrente alternada. Mas voltaremos a falar disso. Os Três Mosqueteiros. Agora sabemos o que é a eletricidade. Entre dois fios, liga-se um gerador. Dentro de um dos fios, temos elétrons demais. Dentro do outro, falta.
No outro lado dos fios, os elétrons passam através de um receptor desprendendo energia. Isso faz uma corrente de elétrons. É muito simples. Infelizmente, na prática, não vemos os elétrons. E se vocês quiserem se situar nos circuitos elétricos, precisam de um pouco mais de informação, é claro. Esses senhores vão nos ajudar. O gerador cria entre os dois fios uma diferença de potencial ou tensão. Isso é medido em volts. Obrigado, Sr. Volta. O gerador pode ser uma pilha, uma bateria de carro ou simplesmente uma tomada. O receptor pode ser uma lâmpada, um ferro de passar, um radiador elétrico, enfim, uma quantidade de aparelhos mais ou menos potentes. A potência se mede em watts, em quilowatts. Obrigado, Sr. Watts. Assim que o receptor é ligado ao gerador, uma corrente passa e não se precisa ser diplomado em eletricidade para compreender que se ligarmos uma lâmpada 2 vezes mais potente, vai passar uma corrente 2 vezes mais intensa. Isso supondo que a quantidade de volts não tenha mudado. A intensidade da corrente se mede em amperes. Poderíamos medi-la, é claro, mas não é necessário. Conhecemos a voltagem. Está escrito nas pilhas ou nos contadores. Conhecemos a potência, está escrita nos aparelhos. Basta fazer uma pequena divisão. Intensidade em amperes igual a potência em watts dividido pela tensão em volts. Por exemplo, quanto passa de amperes dentro de um radiador de 1500 watts ligado em uma voltagem de 220 volts? Pois é, passará 1500 dividido por 220, que é igual a 6,8 amperes, se não tivermos errado, é claro. Mas acho que os senhores nos prepararam um pequeno exercício. Em uma mesma tomada, eles vão ligar 3 lâmpadas de 100 watts, um radiador de 1500 watts, uma torradeira de 760 watts e um forno elétrico de 3000 watts. Problema: calculem a intensidade da corrente que vai passar na tomada. Bem, é muito simples. 100 mais 100 mais 100 mais 760 mais 1500 mais 3000. Potência total, 5.560 watts. Dividido pela tensão 220, igual, senhores, igual a 25 amperes. Pois é, não passou absolutamente nada. Ou antes, passou tantos amperes que os fios esquentaram, o isolante queimou, a corrente contentíssima, claro, passou diretamente e houve um curto-circuito. Os nossos senhores não conhecem o disjuntor. O nosso radiador esquenta por quê? Porque no interior, a corrente passa em um fio que tem uma certa resistência. Para a resistência dos receptores, precisamos de um quarto mosqueteiro, o Ohm, que se escreve ômega. Obrigado, Sr. Ohm. Poderíamos medir esta resistência, mas também não precisamos, pois é calculada facilmente. Resistência em ohms igual a tensão em volts dividido pela intensidade em amperes. O seu radiador, que deixa passar uma corrente de 6,8 amperes, terá uma resistência de 32 ohms. Mas é realmente interessante saber disso? Sim, pois os fios que vão para o radiador também têm uma certa resistência. Se eles são finos demais, longos demais e estão em péssimo estado, terão a mesma resistência que o radiador e vão desprender o mesmo calor que este, o que será suficiente para fundir o isolante. Moral da história: fiquem atentos para não deixar passar amperes demais em seus fios. Então retenham os nomes dos seus 4 mosqueteiros: watt, ampere, ohm, volt. E se além do mais vocês retiverem sua fórmula, estarão quase diplomados em eletricidade. A alternada. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não, é o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado.
Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente, a lâmpada piscava. O ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta, 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois. A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não 2? Por que não 3?
E, de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas como é feito? Por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez. Volts para ir mais longe. O último episódio de nossa viagem na eletricidade levou-nos a esta charmosa cidade, Eletrópolis. 300 casas. Suponhamos que se queira alimentá-la em 220 volts trifásica. Isso fará 100 casas por fase. Cada casa terá necessidade em média de uma potência de 5 kW. Nesse caso, 500 kW por fio de fase. Fácil. Suponhamos ainda que a 10 quilômetros haja uma usina elétrica que produz 220 volts. Pois bem, só nos resta colocar fios entre os dois. Mas de que grossura? É preciso saber, isso é importante. E eis os nossos especialistas em teoria elétrica, senhores Watt, Volta, Ohm e Ampere, que nos ajudarão.
Primeiro, a corrente que passará será de quantos amperes em cada fio? O ampere nós já conhecemos, é a potência em watts dividida pela tensão em volts. Então, 500 quilowatts, isto é, 500 mil watts divididos por 220 volts igual a 2.300 amperes, não é pouca coisa. E se fizéssemos passar todos esses amperes por fios pequenos demais, eles começariam a esquentar, provocaria calor que desapareceria no ar. E dos 500 quilowatts que saem da usina, só restaria talvez 300 para Eletrópolis, mas não seria interessante, salvo talvez para os pássaros. Certo, perdas de linha sempre há, mas como somos econômicos, não queremos que haja mais de 6%. Sr. Ohm, por favor, diga-nos qual deve ser o diâmetro dos fios para fazer passar 2.300 amperes sobre 10 quilômetros em 220 volts sem que esquente demais. Diâmetro dos fios, igual a 15 centímetros. Não, o Sr. Ohm não se enganou. É esse o diâmetro dos fios que seria preciso para transportar os nossos 500 kW sob uma tensão de 220 volts. Então, tudo está perdido? Não. Retomemos nossa fórmula. Sem tocar na potência, dupliquemos os volts. Os amperes diminuem de metade e, com 20.000 volts, dá apenas 25 amperes. Vocês podem fazer o cálculo. Ora, 25 amperes, como nos disse o Sr. Ohm, passam facilmente nos fios de 3 milímetros de diâmetro. É bem mais razoável para fios elétricos. Aí você diz, mas também eu não vou ligar a minha TV em 20.000 volts. Ela foi prevista para 220. É quando entra em cena um utensílio que vocês conhecem bem, o transformador. O princípio do transformador, senhores, por favor. Bom, pegue uma peça de ferro, faça passar os 20.000 volts dentro de uma bobina de 20.000 voltas. Pois bem, uma bobina de 220 voltas sobre a mesma peça dará 220 volts. Simplíssimo. Um transformador permite, então, a diminuição dos volts ou, ao contrário, o aumento dos mesmos quando temos grandes potências a transportar. Mas Eletrópolis e a sua pequena usina era uma brincadeira. Na prática, uma usina elétrica pode debitar até 1 milhão de quilowatts, geralmente com uma tensão de 20.000 volts. Um primeiro transformador eleva a tensão até 400.000 volts. Esta rede de altíssima tensão, na qual outras centrais podem se juntar, permite transportar grandes potências em centenas e centenas de quilômetros. Para alimentar uma região, um transformador leva essa tensão para 63.000 volts. Depois passa para 20.000 volts até a nossa cidade, onde um último transformador entrega a baixa tensão que todos nós conhecemos. É este o princípio da distribuição elétrica. Mas antes de terminar, um obrigado aos nossos especialistas que esperamos rever em breve nas nossas telas. Energias, uma eletricidade. Hoje, o senhor fulano foi comprar uma lâmpada elétrica com uma potência de 100 watts. A senhora fulana foi comprar um secador de cabelo para secar seus cabelos. Potência de 1000 watts, isto é, 1 kilowatt. Pois 1000 qualquer coisa se diz 1 quilo qualquer coisa. O senhor da estrada de ferro queria uma locomotiva elétrica para puxar seu trem a 130 quilômetros horários. Potência da locomotiva, 8 milhões de watts. 8 milhões de watts, ou se vocês preferirem, 8 megawatts. Pois 1 milhão de coisas nós chamamos de megacoisas. Watt, quilowatts, megawatts é a potência dos aparelhos. É o que eles podem fazer. Mas por hora eles não fazem nada, eles não estão ligados à rede. A rede, no entanto, está pronta. Nas centrais, os alternadores giram. O alternador, vocês se lembram,
é o ímã que gira diante das bobinas. Na prática, evidentemente, esta imagem de alternador seria um pouco mais próxima da realidade, mas o princípio é o mesmo. As bobinas são chamadas de estator. O ímã, que na realidade é um eletroímã, se chama rotor. Ele gira a 3.000 voltas por minuto e o estator solta uma corrente alternada trifásica com uma frequência de 50 Hz, exatamente. Este alternador tem uma potência máxima de 600 megawatts, mas, atualmente, o senhor da central nos diz que ele funciona com apenas 50% de sua potência. 300 megawatts quer dizer que ele faz funcionar apenas o equivalente a 300 secadores de cabelo de 1 kW cada. Mas vocês imaginam que se há 300 megawatts que saem do alternador, é preciso que haja uma máquina ao menos tão potente para fazê-lo girar. Não existem milagres. Mas que máquina? Nas centrais é sempre uma turbina. Mas com que a fazem girar? É aí que os senhores das centrais se dividem em duas escolas. De um lado, os hidráulicos, assim chamados porque fazem girar suas turbinas com a água dos rios e das barragens. Os outros a fazem girar com o vapor, que fabricam fazendo esquentar água em uma caldeira. Estes são chamados de térmicos. Eles se dividem, aliás, em dois. O térmico clássico, que esquenta sua caldeira com carvão, petróleo, gás. O outro, o térmico nuclear, se serve de um reator. Mas voltemos à nossa central. Ela continua debitando seus 300 megawatts. Suponhamos que, de repente, eis que 40 locomotivas são ligadas, além dos 300.000 secadores de cabelo já ligados. O que faz no total 600 megawatts que a rede necessita. Se a nossa central fornece sozinha os 300 megawatts, ela já não basta. É preciso aumentar a potência. O senhor hidráulico abre o registro da água. O térmico abre a chegada de vapor, sem esquecer, claro, de atiçar o fogo e abrir também o registro do combustível. A potência da máquina aumenta. O alternador solta seus 600 megawatts, mantém sua velocidade e os seus exatos 50 Hz. Na prática, tudo isso é automático. Ninguém se dá conta de nada, salvo, é claro, o térmico, que vê o consumo de combustível aumentar, ou o hidráulico, que pode ver a reserva de água baixar. Mas a água, em princípio, não custa nada. Então, se a água não custa nada, por que não fazer apenas centrais hidráulicas? Seria muito mais econômico. Veremos isso na próxima vez. Uma eletricidade, a água. Quem é que fica alegre quando a chuva começa a cair? Dizem que são os caramujos, os repolhos e as beterrabas também, mas sem exagerar. Um que esfrega as mãos de alegria é o senhor da central hidráulica, o hidráulico. Porque ele faz girar suas turbinas unicamente com água. E podemos compreender que isso lhe interesse. A sua central tem uma potência, digamos, de 300 megawatts. Ora, 300 megawatts, para se ter uma ideia, supõe que devem passar pelas turbinas 300 metros cúbicos por segundo de uma água que vem de 100 metros acima. Pois, como todos sabem, a potência é proporcional ao caudal em metros cúbicos por segundo, multiplicado pela altura da queda em metros. Quer dizer que, do ponto de vista da energia hidráulica, existe água e água. Sim, porque milhares e milhares de metros cúbicos que chovem sobre uma região sem relevo não oferecem nenhum interesse, eletricamente falando. Pelo contrário, se a região é muito montanhosa, então aí é como um tesouro elétrico que escorre para o mar.
A condição, claro, que ao longo de todo o caminho que leva ao mar, tenhamos hidráulicos que velem para que a água trabalhe dentro das turbinas precisamente. A França é razoavelmente montanhosa e os rios são equipados quase ao máximo, de modo que a energia hidráulica lhes fornece aproximadamente 1/3 da eletricidade de que necessitam. Mas como recuperar essa energia? Nas partes altas da região, nas montanhas, o hidráulico não encontra grandes caudais, 30 metros cúbicos por segundo. E para retirar 300 megawatts com isso, é preciso em torno de 1.000 metros de queda. Mas 1.000 metros de queda em montanha, isso se encontra facilmente, é verdade. Os nossos 30 metros, então, são gentilmente solicitados, ou antes forçados, a descer seus 1.000 metros em condutos. Condutos forçados, com efeito. Embaixo, temos uma turbina de tipo especial, uma turbina Peyton, para quem se interessar. A água sai num jato forte e gira. Tal é o princípio da central de alta queda. Uma vez caídos de 1.000 metros, os rios em geral se unem para descer ao longo dos vales mais confortáveis. É aí que o hidráulico represa a água pela segunda vez. Com um caudal de 300 metros cúbicos por segundo, sempre para 300 megawatts, não precisa mais que 100 metros de queda. É a central de média queda. Ainda mais abaixo, os rios se tornam grandes torrentes. Aí temos centrais de baixa queda, vocês devem ter adivinhado. Para 10 metros de queda, nossos 300 megawatts precisam de 3.000 metros cúbicos por segundo. Não é pouca coisa. É preciso até contar um pouco mais, pois se precisa pensar nos navios. Assim, de barragem em barragem, a água e o hidráulico descem até o porto, onde desfrutam um merecido repouso. A água nem tanto, aliás, pois ei-la já transformada em nuvem para recair sobre a região, se a meteorologia assim quiser. E se a meteorologia não quiser, os caramujos entram em suas casas, os repolhos e as beterrabas empalidecem, os caudais enfraquecem. Mas os hidráulicos, muito astuciosos, têm um estoque de água em seus reservatórios, pois a água é um modo bastante fácil para estocar a eletricidade. Existem até mesmo usinas hidráulicas bastante engraçadas, onde se bombeia a água para cima para fazê-la descer depois. Não é coisa de história em quadrinhos. Isto consiste, de fato, em emprestar energia da rede durante as horas de menor movimento para restituí-la no momento em que a rede mais necessitar. E é aí que o hidráulico vem em auxílio de seus colegas das outras centrais. O térmico, sobretudo, que teremos o prazer de receber aqui brevemente. Entre quente e frio, o princípio de Carnot. Perdão, senhora, quanto consome de petróleo o seu ferro de passar, hein? Que ideia, não é? Um ferro de passar não funciona a petróleo, funciona a eletricidade. Eu sei, mas a sua eletricidade nas centrais térmicas, os térmicos a fabricam com petróleo. Eles também se servem de carvão, de gás, algumas vezes de urânio, mas a receita é a mesma. Primeiro se faz vapor colocando não sei quantas toneladas d'água dentro de uma espécie de marmita, uma caldeira é como se chama. E se esquenta. Vamos deixar para lá os aquecedores, reaquecedores, bombas e sei lá mais o que. Então se esquenta. Se esquenta muito, muito seriamente. Pode chegar até 500 graus. Nessas condições, o vapor fica bastante comprimido. 150 vezes a pressão que existe fora. Agora vamos deixá-lo se distender, esse infeliz vapor. Vamos fazê-lo trabalhar fazendo passar dentro de turbinas. Uma turbina a vapor é uma roda com palhetas que tem mais ou menos a forma desta figura. Então encontramos o nosso vapor na saída completamente distendido dentro de um segundo recipiente chamado condensador, onde naturalmente ele se condensa, como seu nome o indica. Ele volta ao estado líquido, se preferem. Nós a enviamos novamente para a caldeira para que trabalhe de novo. Caldeira, turbinas, condensador. Estão vendo? É simples.
Ah, tínhamos esquecido o principal. As turbinas, claro, movimentam um alternador que produz eletricidade, etc. Mas isso não nos diz quanto de petróleo necessitamos para produzir 1 kWh de eletricidade. Pois bem, isso depende. Depende da máquina, de seu rendimento, para ser mais exato. Pois se a máquina tem um bom rendimento, ela precisa de uns 250 gramas de petróleo para sair 1 kWh de eletricidade. E se ela tem um mau rendimento, então aí é diferente. Mas perguntaria à senhora, o que é preciso para que a máquina tenha um bom rendimento, como o senhor diz? Ah, se o senhor Carnot estivesse aqui, ele responderia melhor que eu. Nicolas Carnot era um rapaz bastante dotado que procurava justamente descobrir como melhorar o rendimento das máquinas de seu tempo. E bem que as coitadas precisavam. Primeiro, tapar os escapamentos, ele pensou. Isso não faria nenhum mal. Mas ele pensou também que o rendimento devia depender da diferença de temperatura. Que diferença? Pois bem, de um lado, a temperatura da fonte quente, isto é, a nossa caldeira. Do outro lado, a temperatura de nossa fonte fria, o nosso condensador. E quanto maior a diferença, melhor o rendimento. Então, esquentar mais de um lado é bom. Mas também é preciso esfriar do outro. E é lógico, porque esquentar a caldeira provoca pressão, estamos de acordo. Esfriar o condensador, ao contrário, provoca depressão, vazio. E quanto maior a diferença de pressão, mais o vapor se distende, mais ele trabalha e melhor é o rendimento. Então o nosso térmico em sua central, que quer tirar o máximo de quilowatt-hora de seu petróleo, segue os conselhos do Sr. Carnot. Do lado fonte quente não se pode subir mais. Do lado fonte fria, então aí resfria-se o condensador muito vigorosamente com uma corrente d'água que necessita de uma quantidade enorme de canos. Mas muito vigorosamente quer dizer que é preciso fazer passar aí por dentro uns 25 metros cúbicos d'água por segundo. Isso não se encontra tão facilmente quanto um cavalo. Então não se espantem se as centrais térmicas forem instaladas de preferência na beira do mar ou dos rios. É para esfriar seu condensador, melhorar o rendimento e tirar o máximo de eletricidade de seu petróleo ou carvão. A eletricidade em movimento. Hoje, para variar, que tal falarmos de espaguetes, hein? Então vamos lá. De um lado, nós, os consumidores de espaguetes. Do outro, em algum lugar bem longe, estão os produtores de espaguetes com máquinas de espaguetes. Mas quando certa noite decidimos comer espaguetes, isto não significa que as máquinas de espaguetes terão que trabalhar nessa hora, não é mesmo? Não, porque entre o produtor e o consumidor existem, como dizemos, os estoques. Mas com a eletricidade não é a mesma coisa. Não podemos colocá-la em reserva nem nas tomadas, nem nos fios, nem nas usinas. Então como fazemos? Suponhamos primeiro que exista uma única usina para alimentar a sua região. Assim, um consumidor vai precisar de uma potência de 3 kW para cozinhar espaguetes, por exemplo. Pois bem, é preciso que a central debite imediatamente na rede 3 kW a mais e não pode deixar para amanhã de manhã. Então o homem da central vai fazer sua turbina aumentar a potência em 3 kW. E reciprocamente, é claro, se em alguma parte alguém desliga uma máquina de 300 kW, uma máquina de espaguetes, por exemplo, na central será preciso reduzir a potência em 300 kW. Sim, o tempo todo, a potência fornecida à rede deve ser exatamente igual à potência total pedida pelos consumidores. Ora, isso pode variar enormemente. Para dar um exemplo, vamos supor que grandes nuvens chegam à região, não se vê mais direito, começa a fazer frio. As pessoas vão acender as luzes, assistir à TV, os aquecedores elétricos vão ser ligados. Isto vai exigir não sei quantos megawatts a mais. Isto é, bruscamente vai haver um excesso de demanda.
Ora, uma central elétrica não é como um carro. E subir e descer bruscamente a potência não é muito bom para as centrais. Salvo, é claro, se elas forem previstas para isso. Mas, felizmente, eu fiz um trato com meu colega da região ao lado e ele me fornece eletricidade. Um pouco mais tarde, a nuvem chega até ele. Aí, é a minha vez de fornecer-lhe eletricidade. As nossas duas centrais são, como se diz, interligadas. E ao invés de termos dois excessos de demanda bruscas, temos algo bem melhor. Então, o que se faz com duas centrais se pode fazer ao nível do país inteiro. Muitas centrais, uma rede de interligações que coloca em comum a produção de todas elas. Mas não podemos pedir aos homens de todas as centrais que passem seu tempo se telefonando para ficarem sincronizados. Não, há outros homens que se ocupam apenas disso. Ajustar o tempo todo a potência total de todas as centrais a pedido dos consumidores é a função deles. Eles fizeram previsões e sabem que ao longo do dia vai ser preciso fornecer uma potência mínima de tantos milhões de quilowatts. Esta produção de base, como é chamada, vai ser garantida prioritariamente com as centrais mais econômicas. As que utilizam as energias que custam mais barato ao país. E essas vão funcionar ao máximo de sua capacidade, sem se ocuparem de excessos de demanda nem de nada. Para as grandes e pequenas demandas, entram em cena centrais especializadas nesse gênero de esporte. As que sobem e descem de potência facilmente. Assim, a interligação é o modo de tirar o melhor partido das reservas energéticas do país. Desse modo, graças à interligação, o país inteiro pode vir em auxílio de uma região que, de repente, tem necessidade de um suplemento de eletricidade. Não, a energia elétrica não pode ser estocada como a água ou como os espaguetes. Mas, em compensação, pode ser transportada de um lado ao outro do país na velocidade da luz. Coisa que não se pode fazer com os espaguetes.